Gente, boa noite a todos os irmãos que estão acompanhando a nossa live. Estamos aí já com o missionário Aldo, o pastor Aldo também, e o pastor George. Ficar à vontade, dar uma saudação, falar alguma coisa aí e também estar orando por esse momento e pela vida do missionário Aldo. Com você, pastor George. Ok. Aldo, Eurico, é uma satisfação falar com vocês, viu? Alegria revê-lo. Muito bom. Alegria revê-lo. Boa noite, Bé. Isso. Então, agora eu quero saber, o povo quer saber, né, como é que se deu o chamado de vocês. Mesmo estando no Brasil, os indígenas, eles falam a sua própria língua, têm os seus próprios costumes, que são diferentes do nosso, e a gente precisa comunicar o evangelho na língua daquele povo, na língua daquela gente. E o treinamento nos capacita para isso. São conceitos antropológicos e a gente estuda e se prepara para fazer uma pesquisa antropológica com vistas a proclamar uma mensagem de uma forma mais clara para aquelas pessoas, na língua deles e no contexto deles ali. Então, foi um preparo muito bom. Eu acho que a pessoa que for trabalhar numa outra cultura precisa ter essa noção de fazer uma pesquisa antes, né, antes de comunicar a palavra de Deus. E se tem um idioma, precisa aprender aquele idioma, para que a mensagem chegue na língua do coração daquelas pessoas. Não como o Aldo disse, né, nós seguimos os mesmos passos porque nós fizemos o treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil. Existem outras agências com outros passos, enfim, né, outras etapas de treinamento, mas basicamente você precisa realmente ter uma noção de aprendizado de cultura, de língua e antropologia, né, porque você vai lidar com um povo que tem outros valores, uma cosmovisão diferente da nossa, e se comunicam também de formas diferentes. Então, você tem que ter todo esse preparo, não é só chegar e ir falando, né, mas realmente isso é fundamental, né, para a efetivação de você transmitir o evangelho de uma forma clara, né. Falando sobre preparo e comunicação transcultural, né? Evangelizando na aldeia, um índio, ele chegou para a gente, os Guarani, na maioria, são bilíngues. Eles falam português e, na aldeia, só falam o Guarani. Então, a língua do coração deles, a língua que fala mais alto para eles, vamos dizer assim, escutam quando nascem, quando a mãe briga com eles, né? É o Guarani. As emoções que eles conseguem se expressar melhor é no idioma Guarani. E evangelizando uma vez na aldeia, eu nunca esqueço de um indígena que chegou para a gente e no final daquele discipulado, né, naquela lição bíblica, ele disse: olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo a palavra de Deus na minha língua. E ele disse isso assim, bem emocionado, né, porque ele entendia melhor. O outro, o colega dele, ele disse assim: olha, eu gosto que vocês ensinam bem, mas não é a nossa didática que é diferente. É o fato de a gente estar comunicando na língua do coração deles, na língua que fala mais alto com eles. A mensagem fica melhor entendida, né? Há quanto tempo, Aldo e Beth, vocês estão aí
os Kaiowás. Guarani Kaiowá, né? Vamos dizer assim. Entre os Guarani Nhandeva, vamos dizer assim. Nós temos algumas aldeias Kaiowá bem próximas também, sabe? Mas ali naquela aldeia que nós trabalhamos, a predominância é Guarani Nhandeva. Só porque você aí... Guarani Nhandeva. Nhandeva, Só porque você falou aí Kaiowá, Guarani, Kaiowá, né? Os Guarani e os Kaiowá, eles se relacionam, eles são parentes. Né? Eles na aldeia... onde nós uma mistureba, né? Eles convivem, eles se relacionam, eles se casam, né? Em algumas aldeias tem uma predominância maior de Kaiowá, em outras tem uma predominância maior de Nhandeva. Isso também acontece com a língua. A língua, onde tem mais Kaiowá, é uma predominância maior Kaiowá, né? Mas a língua Nhandeva está se sobressaindo muito mais. E nós estamos há uns 16 anos nesse campo. Os nossos filhos, eles, na aldeia, eles sempre... Foi junto! Eles sempre abriram as portas, né? Deus usava eles para... Como a gente também lida e se relaciona com famílias, né? E a gente, estando lá na aldeia, como família, isso abriu muitas portas, porque eles viam os nossos filhos, os nossos filhos brincavam com os filhos deles, nossos filhos ganhavam muitos presentes, até mais presentes do que a gente, né? Ganhavam galinha, porco, né? E às vezes, coisas próprias do tempo e da época e da região, frutas específicas, né, que eles davam. Mas os nossos filhos nos abençoaram muito, abriram muito as portas para que a gente reforçasse os vínculos de família para família, ali na aldeia. Né? Isso foi muito bom mesmo. Irmão, só esclarecendo um pouco, esses 16 anos, né, eles, na verdade, a gente passou por várias etapas, né, e quando nós chegamos no campo, a Ana tinha 1 ano, e naquele tempo, logo no início, tivemos que estabelecer amizades, fazer relacionamentos, ganhar confiança. Então, até isso ser construído, né, foram alguns anos, né, isso não se constrói muito rápido, né, isso você tem que ter paciência, investimento, então, isso demorou alguns anos, né, até a gente ter acesso às famílias, a gente ter acesso à maior parte da comunidade, abertura, né, então isso foi uma coisa, foi construída por pelo menos 4 a 5 anos. É verdade. Quando a gente pensa num trabalho transcultural, e a gente está chegando num lugar onde... Já chega, aceita Jesus que você vai para o céu. Já chega assim? Não pode. Até porque a gente não podia chegar assim. O cacique da aldeia, que estava nos conhecendo, e que, aliás, pensava que eu era da Polícia Federal e que estava ali para prender ele, inclusive. Depois, a esposa do cacique, depois de muitos anos, olha aí, a esposa do cacique chegou para a gente e disse assim: Aldo, a gente pensava que você era da polícia, e eu já estava perguntando para os meus filhos o que foi que meu marido fez de errado. Então, a gente chega num lugar, num ambiente onde as pessoas têm o seu próprio jeito, a sua própria cultura,
a sua língua, como a gente já falou, e quando a gente chega sem conhecer a língua, com um sotaque do Nordeste, né? Nós somos... O que esse camarada quer aqui? Nós, naturalmente, levantamos algumas suspeitas, né? E o cacique, lá, bem receptivo, e ele disse assim, olha, tá bom, você pode vir nos visitar, né? Mas não mexa com a nossa religião. Ele foi bem enfático. E ele disse, não queremos isso aqui. Uhum. Então, por isso, a gente... Que recepção, hein? A gente não podia simplesmente chegar lá, né, e abrir a Bíblia, né, porque até o padre, eles não queriam na aldeia. Até o padre não tinha liberdade dentro da aldeia, né? Então, era um campo fechado. E por isso, nós levamos tempo até ter essa liberdade, até eles perderem o medo do missionário, né? Eu, por exemplo, eu tive que aprender a língua, mesmo que eu quisesse evangelizar, eu sabia que muitos não iam entender. Então, levei um tempo. Na aldeia, o meu trabalho era perguntar para eles como é que fala pedra na sua língua. Aí eles falavam, Itá. Eu escrevia no meu caderno, passava para o computador. Depois eu gravava, fazia uma gravação. E botava um fone para ficar aprendendo as expressões práticas. E quando a gente erra? E os índios dão uma risada, né? Então, levou um tempo até eles dizerem assim, pode vir e morar aqui com a gente. Pode vir e morar aqui. Aí tivemos a liberdade de... Então, pegando... Pode falar. Aí tivemos a liberdade de morar com eles. Morando com eles, veio outro obstáculo, né? Que é preparar lições bíblicas no idioma guarani. Né? Temos que pensar numa outra... Então, irmãos, tudo isso leva um tempo. Até a gente ter essa liberdade, né? Retornou. São 16 anos, mas tem um bom tempo aí que é só estabelecendo contato e criando vínculos, né? Preparando o terreno para a gente evangelizar. Que bênção. Aproveitando esse gancho da chegada de vocês, como é que foi? Queria saber como é que foi o choque cultural. Vocês entendem muito bem o que eu estou falando. Choque cultural. Então, na verdade, a tribo Guarani ali, eles têm contato com a cidade, e ao contrário do que muitas pessoas têm em mente, né, daqui nu e com cocar e tudo mais, eles são... E quando nós fomos morar entre eles, né, porque uma coisa é você também ter um contato ali, uma conversa, outra coisa é você morar no meio da aldeia, o que Deus nos deu esse privilégio. E eu acho que a melhor forma de você amenizar a tua dificuldade é você observar o comportamento da comunidade, como que eles se comportam, para você imitá-los, né? Eu lembro que uma das dificuldades que eu enfrentei, eu já tinha a Wana e Cauã, né, meus dois filhos, a Wana tinha uns 3, 4 anos e Cauã tinha 1 ano e pouco, e nossa casa vivia cheio de crianças, porque eles gostavam de ir para brincar com os brinquedos que a Wana e Cauã tinham, e eu achava ótimo, né, porque ficava cheio de criança e tudo. Só que o problema era, quando chegava na hora das refeições, né, eu tinha mais de 25 crianças em casa todo dia. E como que eu ia fazer aquilo, né? E eu lembro que na nossa cultura, por exemplo, você serve uma comida para uma pessoa, a pessoa terminou, você vai e pergunta se a pessoa quer mais, né? E vai perguntando, e a pessoa vai aceitando e você vai oferecendo, né? Só que com 25 crianças fica meio complicado você fazer isso, né?
Então, eu observei como que a dona da casa, Guarani, como que ela fazia. Ela sabia quantas pessoas tinham na casa dela, e isso eu observei a minha vizinha, né? Ela servia o prato de cada pessoa, colocava na mão de cada pessoa ali que ia participar, ia dividir aquela refeição. Quando terminava, ela saía recolhendo os pratos, sem perguntar mais nada, porque ela dividiu tudo que tinha, não tinha mais repetição, né? Todos comiam e pronto. Ela saía recolhendo os pratos e pronto. Ela não perguntava nada e ninguém pedia. Então, eu falei, então eu já sei como fazer sem ofender ninguém, né? Sem você falar, gente, acabou a mistura, não tem mais nada para dar para vocês, né? Acabou, e agora, né? Então, ninguém fazia isso, porque isso não se faz. Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu fiz isso, mas é muito difícil, porque a gente já tem o costume de agir de uma forma. E, de repente, você só ir lá e pegar o prato da pessoa, sem perguntar, você aceita mais, né? A gente fica até... Parece que você está fazendo uma coisa errada, né? Quando, na verdade, não. É culturalmente aceito. Então, foi uma boa estratégia, uma boa saída, né? Que aconteceu, eu lembro, nessa época, né? Então, era muito joia, porque aí todo mundo comia, todo mundo, né? As crianças e tudo, e ficava bem no final, deu tudo certo, né? Então, a convivência te ensina muito, né? Você tem que ser observador e aprendendo com eles, né? A prática, quando falar, quando não falar, quando ficar quieta, enfim, né? Então, a convivência é tudo. E eles são, assim, muito pacientes em ensinar, e isso é muito bom, é uma bênção de Deus. Meu irmão, Bom, que bom. Coisa... O Aldo vai falar aí também? Uma coisa quando a gente faz visitas na aldeia, né? Visitas e vai e volta. Mas quando a gente mora dentro da aldeia, a gente repara muito mais, a gente se enriquece muito mais da maneira como aquelas pessoas vivem, né? E um dos conceitos que na aldeia foi bem diferente para mim é que eles são mais orientados pela vergonha do que pela culpa. Então, assistindo um jogo lá na aldeia, chegou uma pessoa embriagada e começou a atrapalhar o jogo, né, no campo da aldeia. De forma que as pessoas, os outros começaram a se irritar, porque ele estava ali, né? E uma pessoa começou a brigar com ele e agredir ele, não só verbalmente também, né? Mas acontece que quem saiu por errado nessa situação foi aquela pessoa que agrediu o bêbado. Porque expôs ele publicamente para todo mundo. Envergonhou aquela pessoa na frente de todos. E eu já estava ali com o meu senso de justiça, né? Pensando assim, bem feito. Ele atrapalhou, eu estava jogando também, né? Queria marcar os meus golzinhos ali. Eu já estava assim, poxa, ainda bem, que agora a gente vai poder jogar, né? Agora aquele camarada vai para lá, mas não. O agressor, aquela pessoa que estava empurrando, né, o bêbado, ela é que foi a errada, pelo fato de expor o bêbado a uma vergonha muito maior. Envergonhou ele na frente de todo mundo. No nosso conceito, né, quem era culpado era o bêbado, né? Mas não no conceito... Exatamente. Isso me saltou muito aos olhos e me deixou um alerta, né? Eu não posso julgar eles de acordo com a minha lente cultural. Porque eu pensei, agora vai dar para a gente jogar, porque aquele cara está errado. Ele está atrapalhando. Mas o outro que expôs ele a uma vergonha saiu mais errado. Então, são conceitos diferentes
de uma cultura diferente, e a gente tem que estar muito atento para não cometer erros, ainda mais se a gente está morando lá dentro, né? Isso é importante observar todas esses comportamentos, porque quando você for aplicar os princípios bíblicos, é necessário saber o cotidiano para o princípio esteja claro na vida daquele ouvinte. Queremos também que vocês falem sobre quais são as perspectivas futuras, o que é que vocês planejaram, o que é que não ocorreu, as estratégias que utilizaram nesse meio do caminho, as pretensões futuras também podem incluir, tanto a Beth como o Aldo também, que estão com a oportunidade de falar sobre todas essas coisas também, para que os irmãos que estão assistindo, os que vão assistir também, possam estar orando também com vocês nesse sentido. Nós sabemos que estamos há 16 anos, mas pelo menos uns 5, 6, 7 investimento de relacionamento para se começar ali um trabalho do zero. Então, dá todo um trabalho prolongado, não é como aqui. Em 16 anos aqui já tinha umas 4, 5 igrejas, vamos dizer, né? Mas em campo, de mentalidade cíclica, não é uma mentalidade igual à nossa, né, que nós pensamos de forma linear e por assuntos, né, salvação, vida com Deus, oração, então, nós dividimos a vida por assunto, por grau de importância, mas os povos primitivos não, eles têm a sua mentalidade mais, como judeus, como povos orientais também, que atende mais a vida, entende mais a vida de uma maneira diferenciada. Então, todas essas perguntas, assim, vocês podem falar à vontade aí, tá certo? Vamos estar aí aprendendo, irmãos, vamos ouvi-los sobre todas as pretensões, os planos aquilo que deu certo, que não deu, pode falar sobre tudo, tá bom? Vocês estão livres aí. Então, meu irmão, através desses anos, né, teve alguns acertos e também alguns erros. As primeiras lições bíblicas, né, por exemplo, nós tivemos que repensar alguns conceitos, justamente por ter que adequar o ensino à cosmovisão, a cultura, a forma de pensar dos indígenas. E esse é um exemplo muito bom. O exemplo da cultura. E é difícil. Né? Quando a gente chega para eles e fala assim, olha, você é culpado, não tem tanto peso, mas quando a gente chega e fala que isso nos deixa envergonhado, né? E o erro dos nossos primeiros pais, dos nossos ancestrais, né, que trouxe medo, que trouxe, nos deixou diante de Deus envergonhados, aí a gente mostra lá, olha, tanto é que nossos primeiros pais se esconderam de Deus, fugiram de Deus, eles estavam com vergonha, e a gente usa os termos na língua, né? Então, tivemos, ao longo do tempo, fazer essas adequações, porque antes, linguisticamente, as lições estavam boas, mas faltou rechear com esses conceitos que estão na mente, embutidas na mente dos indígenas ali. Então, nós começamos a usar as lições assim, e aí tivemos um proveito, um discipulado bem melhor, refazendo alguns, com o pensamento no ensino, e como você bem falou aí, não pode ser um ensino igual ao nosso, que é um ensino sistemático,
Nós até temos a teologia sistemática, né? Mas eles têm que ter um para facilitar a nossa mente, né, ocidental. A nossa mente, né? Mas a mente deles, o ensino tem uma continuidade que se interliga e novos elementos, novos conceitos são colocados, mas são interligados e a história é uma só. Uma só história. E aí nós estamos ensinando assim, né? E a gente estava com boas expectativas nesse discipulado, com algumas pessoas na aldeia, e esse ano, inclusive, nós íamos batizar mais pessoas e iríamos construir um lugar para fazer culto, mas entrou essa pandemia, né? Esse vírus aí, e nós estamos distantes, agora acompanhando eles, às vezes por telefone, às vezes por WhatsApp, uma vez que os indígenas Guarani, eles, na maioria, vivem próximo, as aldeias são próximas à cidade, 30 quilômetros, 20, 70 quilômetros, não são aquelas pessoas isoladas, né, como é a maioria na região norte, na região do Amazonas. Os Guarani, não. Então, eles têm um certo acesso, não é uma internet, e, por exemplo, pode fazer uma live, né? Como essa que nós... Uma live, não dá. A qualidade lá é bem inferior. Mas aí a gente acompanha. E o que nós estamos pensando, né, se isso aí ainda continuar por um bom tempo, uma vez que a gente não pode entrar na aldeia, pela recomendação da missão que nós fazemos parte, né, da Agência Presbiteriana e da Novas Tribos, eles não recomendam que a gente entre na aldeia. Sim, sim. A gente pode ficar na cidade, ali em Eldorado, e esperar por lá, né, um pouco mais próximo ali, uma vez que eles entram e saem da cidade, eles precisam fazer compras, às vezes tratamento de saúde, né? Mas a gente precisa realmente repensar esse procedimento, no nosso caso, né? Entre os Guarani e Nhandeba. Entendi. Então, vocês podem falar algumas estratégias também, como vocês já falaram, né? A convivência, o ensino bíblico progressivo, cronológico, que vocês falaram aí. Vocês querem falar alguma outra estratégia que utilizaram? Aquela que deu errado, aquela que deu certo? Pode fiquem à vontade para falar também. Uma coisa assim, essa questão do ensino bíblico e tudo mais, com as mulheres e com as crianças, né? Então, eu pelo menos, eu trabalho Sim. mais separado, né, com as mulheres e com as crianças, inclusive nas visitas, isso é muito, até uma visita do dia a dia, né, isso fica bem claro, né, os homens ficam num canto e as mulheres ficam no outro, né, inclusive se você chega só os homens, a mulher da casa nem sai, só quando tem alguma mulher junto que ela aparece, né. Então, Sim. isso também é uma coisa que a gente tem pensado e tem feito, né, durante os estudos bíblicos e no convívio com eles e tudo mais. Existem outros projetos também, que inclusive o Aldo ajudou a própria comunidade a montar uma associação, né, porque tem a parte espiritual, mas tem as necessidades materiais da comunidade, né, uma comunidade muito carente, e graças a Deus várias vezes nós, através de igrejas, recebemos
muitas doações de roupas, calçados, né, como fica bem no sul do estado, bem perto do Paraná, na época do frio, essa época do ano, por exemplo, lá faz muito frio mesmo, né? Então, eles sempre sentem falta, né, de roupa, calçado, principalmente as crianças, né? Então, a gente também trabalha nesse sentido, né, de suprir, na medida do possível, essas necessidades, né? A aldeia tem uma escola muito boa que a prefeitura fez. Quando nós chegamos lá, era ensinado só até o 4º ano, né? Aquele bem inicial mesmo, né? Agora eles têm professores até o 9º ano, e todo o corpo docente é formado por indígenas que tem um preparo melhor, né? Eles fazem faculdade diferenciada para os próprios indígenas e se preparam melhor para dar aulas para a sua própria comunidade. E eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação com alguns professores ali da aldeia, e a necessidade é muito grande, né, deles terem materiais didáticos para ensinar melhor as crianças, os jovens ali dentro da escola, né, porque para o ensino superior, esses jovens têm que sair da aldeia, não tem como eles fazerem o ensino superior na própria comunidade, então eles vão ter contato com o pessoal da cidade, né, vamos dizer assim, né, com a sociedade dominante. Então, esse é outro foco, né, que a gente tem pensado bastante nesse jovem que sai da comunidade indígena e vai para o meio urbano, né, então ele está indo com aquela bagagem da cultura dele, da história dele, e vai conviver como nunca no meio de da sociedade dominante. Claro, ele conhece muita coisa já, né, mas realmente eu tenho percebido o choque que acontece, que esse jovem enfrenta, as dificuldades, o preconceito, a falta de preparo mesmo nesse sentido. Então, a gente tem pensado em trabalhar nessa área também, né, no preparo desses jovens, junto com os professores. Inclusive, alguns deles têm ouvido a palavra de Deus, têm recebido o ensino bíblico, né, isso é muito bom, porque, como os irmãos sabem, a escola tem uma influência muito grande, né, nas futuras gerações, nos valores que ela apresenta, na forma como ela fala, enfim, né, então, esse também tem sido uma preocupação nossa, e Deus abrindo as portas novamente, da gente ter mais contato lá com a comunidade, voltar, né, na nossa rotina, né, a gente quer continuar com isso também. É verdade, Eurico. Nós tivemos como estratégia de trabalho muitas ações práticas, principalmente naquela época que a gente era... Para poder se aproximar do povo, né? Não tem como. Até porque, naquela ocasião, o cacique também nos falou, olha, nós somos pobres, eu não tenho vergonha de dizer, nós somos miseráveis, então venha, nos ajude. E existia mesmo ali uma necessidade muito grande, sabe? As pessoas eram bem carentes, ainda são, mas naquela época, ainda mais. Então, a ação missionária, ela também teve um evangelismo, uma pregação com cara, com ações. Nós nos envolvemos nas suas necessidades. Então, começamos a ajudá-los com sementes, né, a preparar as suas roças de uma maneira maior. Né? A pessoa que queria plantar um saco de semente de milho, nós estimulamos ela a plantar 5 sacos de semente de milho, para que ele tenha para ele e ele pudesse vender o excedente. Começamos a criar abelha no sistema de apicultura. Então, essa experiência foi ótima, porque o camarada que ia lá no mato se preparava todo para levar não sei quantas picadas, derrubava a árvore, botava fogo, matava o enxame. Agora ele foi com macacão, ele foi com fumigador, né? Colocamos caixa de abelha,
Ele gostou tanto que até queria me vender o mel. Olha só que cara esperto, né? Então, essas ações fizeram com que as pessoas tiveram curiosidade de nos conhecer melhor. Quem é esses camaradas que querem viver no meio da gente? Porque geralmente eles são discriminados, né? Eles são pessoas que são desprezadas. Vulgarmente, eles são chamados de bugre. Né? E a Beth, ela atuou muito fortemente, teve um significado importante na área da saúde. Ela falando o Guarani, intermediando ali aquelas indígenas que não sabiam falar português, né? Teve então, isso criou um vínculo muito forte, criamos amizades, né? De forma que, sem a gente falar da palavra de Deus, como é que pode, né? O missionário vai para o campo e não fala da palavra de Deus, né? O missionário, sem ter orado, até então, que a gente era proibido, né? Mesmo assim, eu lembro de um casal que chegou para mim e esse camarada, ele tentou me matar há um tempo atrás, né? Só que daí, depois de anos, ele chegou para a gente e ele disse assim, testemunho dele: Aldo, eu conversei com a minha esposa, ela conversou comigo e a gente já decidiu. Eu e ela, nós dissemos assim: vamos seguir aquela gente. Olha, isso teve um impacto muito grande, sabe, para mim. Sabe, aquele supetão assim que você, né? Vamos seguir aquela gente. Sem a gente dizer que era evangélico, sem a gente dizer que se a gente puder abrir a Bíblia, né? Porque o cacique falou, claramente, né? Mas eles estavam dispostos a nos ouvir, dispostos a nos seguir, né? E eu lembro, no treinamento, os missionários mais antigos, eles falavam: olha, você começa a evangelizar a partir do momento que você põe o pé no meio do povo, no meio da gente. E é com suas ações, né? Teve outro que disse assim: evangelizem. E se precisar, fale. Então, nós começamos a evangelizar com as nossas ações assim que a gente põe o pé no campo. E pela graça de Deus, hoje as pessoas estão abertas, sabem que nós somos crentes. Eu dei uma Bíblia no idioma Guarani para o cacique, ele gostou muito, e ele inclusive quer que a gente ensine mais ele, né? A esposa dele também. Então, é fruto da graça de Deus, né? Que nos dá sabedoria, que nos fez ter um bom preparo, e nos faz, assim, entre os erros e acertos, mostra a sua graça fiel, indo à frente, abrindo oportunidades, né? Para que o nome dele seja conhecido, a sua salvação para aquelas pessoas que ele tem escolhido ali naquela aldeia. Isso, muito bom. Vocês querem falar a respeito de alguns lá que se converteram, algum convertido lá por lá? Ou assim, também pessoa que já foi embora daquela aldeia, mesmo depois de convertido, porque é um trabalho que a gente sabe que aldeias são muito rotativas, né? Eles querem melhorar de vida e tal, e aí existe essa dinâmica entre eles. Vocês querem falar sobre isso? Falar das pessoas que receberam, que abriram o coração, que entenderam a palavra de Deus é sempre muito bom, né?
É sempre muito bom. Eu acho que não tem preço a gente estar ali, abrindo a Bíblia, e ver assim, o poder de Deus, né? Que convence, né? Que convence, que mostra a verdade. Eu não esqueço de um testemunho, de uma pessoa que, na simplicidade dele, né, ele disse assim, olha, mas é como se... Agora eu entendo, agora eu sei, mas é como se antes tivesse tudo escuro. E agora está claro, né? E agora a gente tem luz, né? Tem luz. É muito bom a gente ouvir isso. É muito bom que Deus... Glória a Deus. Os corações ali, sabe? A maneira, né? A maneira como alguns bebem a Bíblia no idioma deles, né? Quando a gente fala na língua deles, e como que às vezes a expressão no rosto, né? E é uma expressão, às vezes, de espanto, sabe? Por estar conhecendo a grandeza de Deus. Isso aqui, meu irmão, por mais que eu me esforce aqui, por mais que eu dê um testemunho, escolha palavras, mas só estando lá, para a gente ver, para a gente perceber. E por mais que eu me esforce para expressar aqui, a expressão deles, de alguns, quando entendem, lendo a palavra de Deus na sua própria língua, né, a expressão, às vezes, até de pavor, assim, sabe, por estar descobrindo a grandeza de Deus na sua própria língua, olha, é fantástico. É difícil da gente narrar, da gente descrever isso. Só realmente estando ali, né, para ver o quanto isso é maravilhoso, é prazeroso, e o quanto que isso engrandece a Deus. Essa ação do Espírito Santo, né, convencendo as pessoas ali. Amém. Então, irmãos, o que vocês esperam daqui, da SAF, das nossas igrejas? O que vocês têm assim, ânsia, que o pessoal desperte, que mais para a missionária? Como é que vocês poderiam definir isso para a gente? Olha, Eurico, missões não é feito assim por pessoas meia, como é que eu vou dizer, né? Meio loucas, talvez. Ou talvez alguns... São os doidos mesmo, né, parceiro? Então, né? Ou talvez alguns considerem herói, que também não somos, né? Nós só estamos no campo porque pessoas, igrejas, né, que nem a SAF, né, pastores, têm essa mesma visão do reino, foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, e tem essa visão de proclamar, né, as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho. E se engajam junto conosco. Então, é um trabalho em conjunto. E só pode dar certo se for desse jeito. Isso, exatamente. Nós já tivemos a experiência de pensar assim, temos um chamado, vamos para o campo. E foi muito ruim, não deu certo. Quer dizer, É aquele lema, desculpe, não vá, seja enviado, né? Seja enviado. Exatamente. Nós aprendemos isso a duras penas, porque nós não tínhamos uma retaguarda, nós não tínhamos alguém orando por nós. Nós não tínhamos poucas pessoas, só aquele hall de amigos, né? E
a gente precisou dar atenção a isso. Nós precisamos visitar algumas igrejas, algumas pessoas. Nós precisamos contar com os nossos amigos que nos conhecem e que fizeram também contato com pastores, com senhoras da SAF, da UPH, enfim, igrejas, né? E o trabalho é feito dessa maneira. Nós estamos no campo pelos que ficam nas igrejas. E os que ficam nas igrejas por nós que vamos. Todos temos o compromisso de proclamar o evangelho, de ir. Uns vão mesmo para o campo, mas outros ficam apoiando, que é em oração, muito importante, que é financeiramente, né? Nós não teríamos Sim. uma desenvoltura muito boa se a gente tivesse que trabalhar e, em paralelo a isso, desenvolver o ministério. Nós ficaríamos mais limitados. Né? Mas, por causa de igrejas e de irmãos que nos apoiam em oração, nos apoiam financeiramente, né, nós podemos desempenhar o nosso ministério, nós podemos nos locomover, nós podemos cuidar da nossa saúde, nós podemos ter com que nos alimentar, aonde morar. E dessa forma, nós podemos nos empenhar mais para discipular as pessoas, para anunciar a verdade do Evangelho, cumprindo a missão que Jesus nos deu. Mas não estamos sós. E precisamos estar junto, como igreja, como corpo. Então, é muito importante que cada qual entenda o seu papel, né, como corpo de Cristo, como igreja. Sua função. Né? E isso é muito... Não existe, assim, um contrato, né, entre essas igrejas e nós. Não existe um contrato entre as pessoas que Deus levanta e nós. Deus colocou no nosso coração esse estilo de vida, essa vocação, esse chamado, assim como Deus coloca no coração de pessoas e de igrejas, de pastores, essa visão e esse engajamento. E nós estamos vendo que Deus é fiel em levantar pessoas com esse chamado, essa vocação de se envolver na obra, participando em oração e sustento, tendo esse engajamento, e também levantando pessoas para ir diretamente ao campo, para estar junto conosco ali na aldeia. E nós louvamos muito a Deus por isso. Realmente, irmão, o trabalho missionário, dependendo do contexto, né, que a gente mora, é um trabalho bastante, assim, solitário, né, pensando fisicamente, né, porque a gente está lá. Então, eu estava dizendo, irmão, sobre como o trabalho missionário muitas vezes é muito solitário, né? Fisicamente, nós estamos longe da família, longe da igreja, né? E quando nós saíamos, final do ano, algumas épocas assim, que eu ia para um culto e podia ouvir o louvor, e ouvir o coral e tudo mais, né? Eu ficava tão emocionada, porque a gente fica tanto tempo sem isso, né? Sem estar rodeado, assim, de vários irmãos, né? E tudo mais. Mas a importância desse apoio, né? Essa retaguarda em oração, essa retaguarda em apoio financeiro, né? Isso é fundamental, né? O corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então,
ninguém, não tem como agir sozinho, né? Você andar sozinho sem que o corpo nos apoie, né? Esteja ali na retaguarda. Então, isso é muito importante mesmo. Exatamente. O apoio emocional, o apoio físico, material é extremamente importante para vocês, né, que estão aí há bastante tempo. Mais o tempo passa, a tendência é as pessoas esquecerem. E aí é importante que a gente possa estar relembrando, mostrando as irmãs, para estarem entrando em contato, mandando cartas, zap, chamada de vídeo, para poder matar a saudade, até do sotaque. Esse sotaque nordestino, cara da peste, menino. Mas, rapaz. Então, isso é muito importante. Mas, rapaz, eu me lembro quando eu estive lá no México, ouvindo aquele sotaque lá pesado, espanhol, tal. Quando eu liguei para cá, falando com minha namorada, a Gerciane, um alívio muito grande. O sotaque nordestês foi maravilhoso. Aqueles minutinhos na ligação home, meus créditos todinho, mas foi maravilhoso poder ouvir aquele sotaque. Isso é só um detalhe, né? Isso é só um detalhe. Mas aí é importante mesmo. Tanto ouvir. Deixa eu só. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem fazer algumas considerações do pessoal aí que viu a live, que vai ver depois? Fala aí, gente. Fala aí, Beth. Fala aí, o Aldo. Fala aí. Irmã, eu só queria, mais uma vez, enfatizar a realidade dessas aldeias, dessas tribos que estão bem próximas às cidades urbanas, né? É um contexto bem diferente, sim, por exemplo, de uma tribo isolada no Amazonas, né? E muitas vezes eles sofrem um preconceito ao inverso, né? Vamos dizer assim, né? Por serem considerados por muitos já não indígenas, assim, né? Eles não são mais índios, já são brasileiros, assim, falam português, embora falem o idioma deles, mas já entendem 100% português, já estão bem aculturados à sociedade, não tem diferença nenhuma. E isso é um engano muito grande. Inclusive, algumas igrejas, até no meio cristão, né, tem essa mentalidade, né? Quando, na verdade, isso é um engano muito grande e tem provocado sincretismos, né? E isso é muito confuso. Eu lembro uma vez, quando a gente morava na aldeia, eu sou técnica de enfermagem, e eu ia bem cedinho para o posto de saúde, eu andava numa estrada de chão lá na aldeia, e eu cruzei com um indígena, o seu Antônio, que era o nosso vizinho. Ele estava bem alcoolizado, isso era bem cedinho, então ele passou a noite bebendo e andando, né, pela aldeia, e eu lembro que ele ficou parado bem na minha frente, éramos só eu e ele ali naquela estrada, né, e eu estava com o coração assim a mil, né, e eu lembro que ele me disse assim, ele falou: Dona Beth, Deus não gosta de mim, eu não consigo me livrar dessa bebida, né. E aí ele disse para mim assim: mas olha, eu vou lá na minha casa, eu vou acender uma vela para Santo Antônio, eu vou dançar um guaxiré, que é uma festa, uma dança comum, né, da cultura guarani, e à noite eu vou no culto, numa igrejinha que tinha, uma igreja pentecostal que tem na comunidade, né, e à noite eu vou para o culto. Então, aquilo me marcou muito, porque exatamente toda essa confusão, esse sincretismo, né, que acaba fazendo com que fique mais difícil ainda o entendimento para essas pessoas do Evangelho, né, da simplicidade da mensagem do Evangelho, né. Eu tenho várias vizinhas minhas lá, que eu amo de coração, né, e algumas já são até batizadas nessas igrejas, né, e uma vez eu perguntei para uma senhora, que até ela já é uma senhora idosa, e eu disse a ela assim: então, quando a senhora partir desse mundo, né, onde a senhora acha que vai? O que vai acontecer, né, depois que a senhora partir deste mundo?
E ela disse, eu não sei, aí eu não sei não o que vai dar, né? Então, assim, realmente esse ponto, esse sincretismo, essa salada toda, né, de informações, vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, né? Foi o que um indígena dos Guarani, lá no Paraná, onde a gente trabalhou também, disse, né, para mim em Guarani, né? Ele falou no idioma deles. Ele falou assim, olha, vem um, fala que a gente está errado, vem outro, fala que a gente faz isso, né? A gente fica perdido, vocês precisam saber o que falar para a gente, o que é a verdade, qual é o caminho, né? Então, essa é uma realidade de aldeias, de tribos que estão, assim, bem próximas às cidades, e a tribo Guarani não é a única, né? São muitas, né, espalhadas pelo Brasil, que estão na mesma realidade. Então, a gente realmente precisa de sabedoria, de direção de Deus e de uma visão também do meio cristão em relação a isso. É diferente, né? Não é a mesma coisa que você evangelizar na cidade, né? Então, às vezes, os resultados demoram, para ter uma igreja cheia demora, né? Porque é todo um processo, né? É longo isso, não é uma coisa rápida, né? Quando vai ser semeado realmente a boa semente com entendimento, né? Sem a confusão toda, né? Antes de vocês fazerem os seus pedidos, eu quero colocar aqui na nossa live uma pessoa muito querida também. Agora sim. Pastor Márcio Aurélio, pastor da nossa igreja, lá de São Lourenço da Mata, aqui em Pernambuco, região metropolitana do Recife. Pode saudar os irmãos aí. Tá bom, pastor? Graças a Pai Aldo, graças a Pai Bete, a Eurico também. Para nós é um prazer participar com vocês nesse momento, de acompanhar esse momento de comunhão, de conhecimento, para nos inteirarmos, né, de uma forma mais prática e estarmos aí contribuindo de alguma forma para o ministério de vocês, tá bom? Eu conheci Aldo e Bete na entrada lá deles, no nosso presbitério, e para mim é uma alegria poder conhecer o trabalho de Deus na vida de vocês, e isso nos alegra muito ver que Deus está agindo de várias formas para cumprir os seus propósitos. Amém. E eu fico tranquilo em relação a isso, e não só aqui nas nossas lutas nas igrejas locais, mas no campo missionário, Deus também está guiando e está sustentando a vida de vocês, e com certeza o nome do Senhor terá e continuará sendo glorificado pelo trabalho que Ele tem realizado na vida de vocês. Bom, a nossa gratidão ao nosso presbitério, né, por, nas suas limitações, como o Aldo conhece, está contribuindo algumas igrejas do nosso presbitério, outras de fora, mas como ele faz parte do nosso presbitério, nós agradecemos a Deus por essa visão e cremos que o pouco que a nossa igreja, nosso presbitério tem feito, tem abençoado, e assim Deus tem conduzido o trabalho de vocês. Bom, eu quero trazer para Aldo e Bete um versículo que nós estamos estudando na nossa igreja sobre a providência de Deus e a sua soberania. E o Salmo 33, versículo 11, diz que o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração duram de geração em geração. Então, baseado nesse Deus, Aldo e Bete, soberano e que age com providência, aquilo que ele planejou antes da fundação do mundo para alcançar vidas, ele vai realizar de geração em geração. E se Deus levantou vocês para esta obra, com certeza ele vai realizar aquilo que está no coração dele através da vida de vocês. Nada acontece em vão, por acaso, tanto as coisas boas ou ruins. Eu creio que tudo tem contribuído para que vocês progridam nessa obra e continuem aí firme, entendendo que vocês estão ali por Deus, estão sendo capacitados por Deus, sustentados por Deus, e isso deve levar vocês a essa tranquilidade ministerial de saber que antes de vocês, Deus está com vocês, porque o intento é do coração dele, e com certeza os seus desígnios serão estabelecidos. Nós sabemos que na sua soberania ele trabalha diretamente, mas ele decidiu usar nós, vasos de barro,
pecadores para levar essa mensagem poderosa para que pecadores se rendam aos seus pés. Isso mostra a grandeza de Deus e o poder em nós, como Paulo disse, vasos de barro. Nós sabemos que não é fácil a vida no campo missionário, e que Deus sustente vocês, que vocês tenham firmeza em Cristo, não desanimem, não percam foco e entendam que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Essa é a nossa oração, como igreja, como irmãos em Cristo, como presbitério, para que vocês entendam que não estão só. Deus está assistindo vocês e, com certeza, agirá com a sua providência, através da sua soberania, para continuar fazendo a vontade dele na vida de vocês. Amém. Obrigado, pastor, por suas palavras que são um desafio, né? Para nós continuarmos confiando no Senhor. Nós tivemos pouquíssimo contato, né, pastor, ali durante as reuniões, que são bem corridas do presbitério, né? Mas é muito bom ver que Deus tem levantado o senhor, né, no integrante ali do presbitério, que tem estado junto conosco ali na aldeia, né? Tem se engajado também nessa tarefa, nessa obra, que tem tido a visão além das fronteiras da sua igreja. Então, realmente, como o senhor falou, isso é de Deus. Deus tem agido tanto aí, na sua igreja, no Senhor, lhe usando e ampliando a visão do presbitério, através também da sua vida, né? Por isso que nós continuamos aqui. Por gente assim que Deus levanta, que nem o senhor e pastores do presbitério. Louvamos a Deus por sua vida também, pastor. Viu? Amém. Bom, Aldo e Beth, vocês têm alguns pedidos para fazer, e em seguida o nosso pastor Márcio estará orando também por vocês, e já vai ficar registrado no YouTube, também vamos estar relembrando aos irmãos para estarem orando por pedidos específicos de vocês, tá bom? Podem falar. Opa, nós precisamos, nesses tempos, irmãos, nós precisamos de sabedoria, para quem sabe um redirecionamento, né, de redirecionamento estratégico. Muitas coisas estavam para acontecer, eu acho que isso na vida de todos nós, né? A gente tinha um cronograma, mas isso nesses dias está bem atrapalhado, né? E a gente agora precisa sabedoria. Esse é o nosso pedido, sabedoria no nosso ministério, porque a gente tem visto que, embora tudo isso está acontecendo, Deus tem sido fiel, o Espírito Santo tem nos conduzido, a igreja não parou. A igreja continua. Ela continua agindo. Eu tenho certeza que o pastor sabe bem disso, né? Ali em Timbaúba, né? Ou São Lourenço, né? Desculpe, São Lourenço, né? São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata, isso. São Lourenço da Mata. A igreja não parou, continua, né, pastor? E nós também temos que continuar. Então, nós temos alguns planos, e não é possível a gente falar claramente nesse canal aqui, né? Mas a gente precisa, como a gente trabalha, a gente tem, como diz, a gente precisa ter sabedoria no redirecionamento, e o nosso pedido principal é esse, que Deus nos dê capacidade para as nossas ações
do daqui para frente. E isso eu quero, colocando um cronograma, desde esse começo agora do próximo semestre, a gente já precisa saber o que fazer. Então, ore por sabedoria, né, para a gente saber agora os passos que a gente tem que dar para a gente acompanhar, né, a obra ali na aldeia Sergipe. Né? E, ao mesmo tempo, isso também vai acarretar numa nova demanda de suprimento, né, pela distância. E porque também nós não podemos, nesse momento, usar a nossa casa na aldeia, e o pastor George, se estiver aí acompanhando, ele já conhece bem. E acho que todo missionário sabe como é bom estar no meio do povo ali, né? Então, a gente ficava na aldeia e poderíamos ficar semanas, meses ali, né? Mas agora isso não pode acontecer. Então, tem uma demanda por viagens, tem uma demanda de gastos, né? Então, além do pedido de sabedoria, orar pela provisão de Deus, por isso também. E sabedoria na criação dos nossos filhos, né, que estão conosco, para que Deus também esteja encaminhando eles nos seus caminhos. Basicamente, são esses nossas orações, e que inclui ainda os crentes que estão na aldeia. Graças a Deus, a gente tem visto, assim, muita firmeza de alguns. Parece que isso tem até sido um motivo, essa distância, essa pandemia, de crescimento e de firmeza, né? Porque realmente o Espírito Santo está guiando eles. Deus não tem desamparado aquelas pessoas ali. É muito animador ver isso, mas temos que dar sequência, né? Então, orar pelas pessoas ali da aldeia que já são salvas, né? Por provisão de Deus, por nossos filhos, e por sabedoria no novo redirecionamento do ministério. Então, esses são os pedidos de oração. Vamos orar agora, Eurico? A irmã Beth quer falar? Só complementando um pouquinho o que o Aldo disse em relação aos filhos, nós temos 2 filhos, né? A Ana tem 18 anos, fez recentemente agora em maio, e Cauã vai fazer 16 em outubro. Então, a Ana terminou o ensino médio e está naquela fase, como todo jovem que termina o ensino médio, né? Pensando numa faculdade, tentando estudar em casa. Então, está naquela fase de decisões também, né? Então, eu gostaria que os irmãos estivessem orando, assim, especificamente sobre isso, né? Sobre as escolhas dela, e que Deus realmente a direcione para o centro da vontade dele, né? Amém. Tá bom. Olá, pastor Márcio. Oremos, irmão. Deus, nós queremos te dar graças por tua obra em nossas vidas, diante de tantas lutas, dificuldades que nós passamos, coisas que nos cercam, ó Deus, tanto externas, quanto de nossas próprias vidas pessoais. São tantas decisões a serem tomadas, e o Senhor sabe que há em nós esse desejo ardente de acertar o alvo, de abençoar, de glorificar ao Senhor, de fazer com que o teu nome seja exaltado, não só no nosso falar, mas no nosso viver, no nosso serviço. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dos teus servos, que estão nos campos missionários, e dá a eles a graça de entenderem que o Senhor reina, e baseado na autoridade de Cristo, quando ele falou que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e em nome dessa autoridade que a igreja iria realizar a sua obra, e todos os missionários possam entender que o Senhor os comissionou,
o Senhor está o sustentando, e com certeza aquilo que está no teu coração, ó Deus, irá ser estabelecido na vida dos teus servos, para mostrar a tua soberania, o teu poder sobre nossas vidas. Abençoa o Aldo e a Beth, no seu dia a dia, nas decisões pessoais, ministeriais, familiares. Ó Deus, tenha misericórdia dos teus servos que estão aí te servindo, estão por amor a ti, ó Deus, fazendo a tua vontade. Não é fácil, ó Deus, questões que somente o Senhor, com a tua graça, ó Deus, para sustentar e dar a direção certa. Essas nossas limitações que nós temos, o bom delas é para que nós nos lancemos aos teus pés em oração, nos coloquemos sempre na dependência do Senhor. Que Aldo e Beth continue crendo em ti, entendendo que o trabalho no Senhor não é em vão, que quando Cristo, o Supremo Pastor, se manifestar, eles receberão a suprema glória pela graça do Senhor. Anima os seus corações. E cada vez mais o exemplo maior da missão, que é Cristo, esteja aquecendo a chama do seu coração e eles possam, ó Deus, continuarem firmes com a mão no arado até o Senhor voltar. Assim, rogamos a tua graça sobre eles, sobre seus filhos, sobre essas decisões, que o Senhor dê sabedoria a todos. E o teu Santo Espírito conceda a paz, que excede todo entendimento, para que eles possam compreender e ver que o Senhor é com ele por onde quer que eles estejam andando. Assim te agradecemos por eles e cremos, ó Pai, que o Senhor está contemplando a cada um deles. E com certeza há de abençoá-los grandemente, tanto nesta vida como na vida vindoura. Porque aqueles que deixaram tudo para te seguir, ó Deus, receberam neste mundo 100 vezes mais. Receberão a vida eterna quando Cristo voltar. Assim nós cremos e rogamos a tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus. Amém.